o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com a cooperação inestimável do nosso produtor Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Com um abraço fraterno, amigo, a todos os nossos queridos ouvintes. Conosco também o nosso querido Joel Vaz, que, além de cumprimentá-los, vai começar a falar da sua agendinha de luz. Boa tarde, amigos, irmãos queridos. Luz, paz, amor, Jesus no coração sempre. Esta noite, lá no Teatro Vanucci, vai ser uma noite de grande festa para todos nós. O convidado é o nosso querido Cavazzoni. Olha. Ele fará um relato da sua história, caminhando em busca dos caminhos da luz, da paz, dedicado à doutrina espírita. Cavazzoni é oficial do Exército reformado, antigo companheiro do coronel Jaime Hollenberg. É verdade. Ele é um dos fundadores do Lar Fabiano de Cristo, colaborador da CAPEM, desde os tempos áureos dos primeiros passos. Sua longa vida de amor à doutrina, que abraçou ainda jovem, é marcada principalmente pelo amor ao próximo, a dedicação integral à divulgação da doutrina do Espiritismo no Brasil inteiro. Tarefa onde se envolveu com a família toda. Seu filho, Reinaldo Cavazzoni, também um belo médium, e trabalha atualmente no grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci, além de outras atividades, naturalmente. Arquiteto que é, primoroso, enfim. Vai ser uma noite muito bonita, para a qual vocês estão todos convidados, 7h30 da noite, em ponto, no Shopping da Gávea, no Teatro Vanucci. O IP, o Instituto Paulo Estevam, convida para o ciclo de palestras que acontece às quintas-feiras, às 19 horas. Mas já às 18h45 você pode participar das atividades de harmonização. Relaxar, se integrar para ouvir a palestra em seguida. Depois das palestras tem passos mediúnicos, fluidificação das águas, e se você quiser maiores informações, acesse o site IP, Instituto Paulo Estevam @gmail.com. Instituto Paulo Estevam, tudo junto, tá? Aproveito para mandar um afetuoso abraço à querida Tatiana. Ela é incansável divulgadora do IP. É um doce de pessoa. E atenção, amigos e associados do Grupo Espírita Obreiros do Bem, mantenedor do Hospital Espírita Psiquiátrico Pedro de Alcântara. Estamos precisando da sua participação no mutirão de apoio às meninas internas na instituição. Vamos reforçar a cozinha deste final de ano. Traga alimentos não perecíveis e outras doações que puder. A Associação Espírita Obreiros do Bem foi criada em 15 de março de 1933, 80 anos atrás, a serviço do amor. Ai, que do tempo que faz! As visitas fraternas podem ser realizadas diariamente, das 15 às 16h30, e é bom que você agende antes, pelo telefone 3203-2400. Fica ali na rua Santa Alexandrina, 667. E a instituição espírita Casa da Preservação da Vida convida para o almoço fraterno, que será realizado no dia 9 de novembro, às 12 horas. O prato principal é um delicioso arroz acarreteiro, mas para os vegetarianos tem outros quitutes maravilhosos. Anote o endereço: na rua Capiúva 279, na Ilha do Governador, ali no Jardim Carioca. E olha, o que está bombando mesmo é o livro do nosso querido amigo Dirceu Machado. Ele foi recém-lançado e são respingos evangélicos ao longo da vida. Olha, você, para poder adquirir, ligue para 999-831973. Mande notícias para o meu e-mail,
joelvaz61@gmail.com. Vamos então agora responder aos nossos ouvintes, né? Você está preparado aí, Sérgio? Vamos lá. Hoje a Maria Carla de Freitas, da do Meia, nos manda algumas perguntas muito interessantes. Veja só, o que é o Espiritismo e o que ele ensina? Você pode sintetizar isso? Olha, minha amiga, o Espiritismo ele é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Essas são palavras de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. O Espiritismo, ainda continuando Kardec, mas aí já no livro O que é o Espiritismo, no preâmbulo, ele diz: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. As verdades da doutrina espírita, minha amiga, se fundamentam em bases filosóficas, são demonstradas de forma científica e se desdobram em consequências religiosas. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que veio, no devido tempo, recordar e complementar o que ele ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. É de grande relevância recordarmos que Jesus, em sua primeira e última encarnação na Terra, despediu-se dos discípulos com um discurso. Assim, o Mestre, o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra, o nosso governador espiritual, o nosso único guia e modelo, afirmou: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e depois de 17 e 26. Jesus promete então um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo tem dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo, pois as pessoas naquele momento não conseguiriam entender. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse, porque foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chama para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Espiritismo, portanto, ensina novos conceitos e aprofunda aqueles que já estão existentes a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo da existência terrena e qual a razão da dor e do sofrimento. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca,
O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento das atividades e do comportamento humano. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como o científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. É que o Espiritismo é muito completo, né? Muito completo. Ele, além de atuar nisso, ele integra todas essas áreas, né? A nossa irmã Maria Clara, muito interessada nesse início, né, de estudo, pergunta: quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Olha, à luz dos ensinamentos que recebemos da espiritualidade, através da codificação kardeciana, nós podemos dizer que Deus é o Pai Criador, a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. E Jesus é o guia e modelo, o amado Mestre, o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra, o governador espiritual do planeta Terra. E que Kardec, então, é a base fundamental dessas coisas. Podemos dizer que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é a criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, no caso os homens, existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desencarnados. No universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, porém mais evoluídos ou menos evoluídos que os homens. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Os espíritos, eles são os seres inteligentes da criação. Eles constituem o mundo dos espíritos que pré-existe e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Os espíritos, eles reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Os espíritos pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. São espíritos puros os que atingiram a perfeição máxima, bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem ao erro. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. A prece é um ato de adoração a Deus. Está nas leis natural
e é o resultado de um sentimento inato do homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Muito bem. Mas temos tempinho ainda para uma pergunta, né? Ela coloca mais uma terceira questão. Como é constituída a hierarquia do Espiritismo? Olha, o Espiritismo, conforme ele foi codificado por Allan Kardec, ele não apresenta qualquer hierarquia, comando centralizado ou sacerdote. Da mesma forma, não são identificados rituais, cerimônias litúrgicas, vestuário próprio ou qualquer outra exteriorização ritualística. As bases doutrinárias do Espiritismo, elas estão contidas nos 5 livros escritos por Allan Kardec, e as casas espíritas seguem os preceitos ali escritos. Tal é a coerência com que Kardec desenvolveu o seu trabalho que não se tem registro de sérias divisões. Eventualmente, podem ocorrer algumas diferenças de interpretação que sempre são resolvidas de forma fraterna graças à sempre presente ação da espiritualidade. De qualquer forma, hoje em dia, o processo de divulgação doutrinária é bem amplo e, assim, é possível que se consiga uma homogeneidade de pensamento e de ação. Muito bem, esperamos ter atendido, né, a curiosidade da nossa irmã e aproveitamos a oportunidade de fazer uma digressão, né, considerável sobre as bases da doutrina espírita. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Ok. Meus amigos, a mensagem selecionada para o programa de hoje nos fala de perseverança. É inspirada na observação de um fato da natureza, ou seja, na comparação das formas como se desenvolvem a samambaia e o bambu. Assim se expressa o autor. Certo dia, decidi dar-me por vencido. Renunciei ao meu trabalho, às minhas relações, à minha espiritualidade. Resolvi desistir até da minha vida. Dirigi-me a um bosque para ter a última conversa com Deus. Deus, eu disse, o Senhor poderia dar-me uma boa razão para eu não entregar os pontos? Sua resposta me surpreendeu. Olha em redor. Estás vendo a samambaia e o bambu? Sim, estou vendo, respondi. Pois bem, quando eu semeei as samambaias e o bambu, cuidei deles muito bem. Não lhes deixei faltar luz e água. A samambaia cresceu rapidamente. Seu verde brilhante cobriu o sol. Porém, da semente do bambu nada saía. Apesar disso, eu não desisti do bambu. No segundo ano, a samambaia cresceu ainda mais. Continuou brilhante e viçosa. E novamente, da semente do bambu, nada apareceu. Mas eu não desisti do bambu. No terceiro ano, no quarto, a mesma coisa. Mas eu não desisti. Porém, no quinto ano, um pequeno broto saiu da terra. Aparentemente, em comparação com a samambaia, era muito pequeno, até insignificante. 6 meses depois, o bambu cresceu mais de 50 metros de altura. Ele ficara 5 anos aprofundando raízes. Aquelas raízes o tornaram forte e lhe deram o necessário para sobreviver. A nenhuma de minhas criaturas eu faria um desafio que elas não pudessem superar.
e, olhando bem no meu íntimo, disse: sabes que durante todo esse tempo em que vens lutando, na verdade estavas criando raízes? Assim como eu nunca desisti do bambu, jamais desistiria de ti. Não te compares com as outras criaturas. O bambu foi criado com uma finalidade diferente da samambaia, mas ambos eram necessários para fazer do bosque um lugar bonito. Teu tempo vai chegar, disse-me Deus. Crescerás muito. Quanto tenho de crescer? Perguntei. Tão alto quanto o bambu, foi a resposta. E eu deduzi: tão alto quanto puder. Diante dessas palavras, esqueci minhas preocupações. Passei a confiar mais em Deus. Se você está enfrentando alguma situação desesperadora, espero que estas palavras possam ajudá-lo a entender que Deus nunca desistirá de você. Nunca se arrependa de algum dia de sua vida. Os bons dias dão felicidade. Os maus dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade nos torna doces. Os problemas nos mantêm fortes. As penas nos mantêm humanos. As quedas nos mantêm humildes. O bom êxito nos mantém brilhantes. Mas só Deus nos mantém caminhando. Meus amigos, temos sempre em mente que Deus sabe o que é melhor para nós. Ouve sempre as nossas súplicas e nos oferece a resposta exata para o que precisamos. Cabe-nos interpretá-la para podermos ser felizes. Às vezes, só o que precisamos é aprofundar raízes. Agradecemos a sua gentil audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Queremos dizer que no próximo sábado, para você que estuda doutrina espírita, Silvio Portugal, de 8h30 às 10 horas da manhã, estará esperando você. Quer uma visão mais aprofundada? Como lembra Jorge Andréa, colocar a verdadeira visão aprofundada nos postulados espíritas? Venha estudar conosco, Silvio Portugal, de 8h30 às 10 horas, e depois, das 10 horas até o meio-dia, o estudo teórico da mediunidade. Seus campos, efeitos, consequências. O Silvio é colaborador e parceiro do ICEB há muito tempo, verdadeiramente um grande amigo que vai estudar com você doutrina espírita e mediunidade. Para você que quer estudar o Esperanto, aprimorar o seu conhecimento, tornar-se um expert, Esperanto Básico 1, de 9h30 às 11 horas, com Altamiro Rocha. E Esperanto Básico 2, de 11 horas ao meio-dia, no nosso ICEB, aguardando a sua presença. Gostaria de dizer que às 15 horas, Trilhas do Conhecimento, grupo de jovens espíritas, estarão estudando no nosso ICEB, aguardando a sua presença. Trilhas do Conhecimento, com um grupo de jovens espíritas, 15 horas da tarde, no próximo sábado, no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O destaque da nossa revista Cultura Espírita de hoje vai para a visão espírita do sofrimento,
São perguntas que a revista Cultura Espírita faria a respeito do sofrimento. E a primeira pergunta: qual é a visão espírita do sofrimento? E a resposta: o sofrimento, seja físico ou moral, é sempre decorrente de ações que poderiam ser evitadas. É um indicativo do comportamento a mudar, alterar, corrigir e cessar. Este comportamento alerta para a correção de rota física moral. O Espiritismo tem como premissa básica as leis divinas, impressas na consciência do homem. Tem seu procedimento resumido em Jesus. Abre aspas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fecha aspas. Daí que o sofrimento, continua Eurípides, na maioria dos casos, nada mais é do que resultante do afastamento das leis divinas, ou seja, do sublime norte que é o amor. Este é o nosso destaque para você da nossa revista deste mês de novembro. Queremos lembrar que o nosso portal ICEB está sendo todo reformado, tudo preparado para uma nova era, uma nova vida. E se você tem um smartphone, um tablet e gostaria de estar online todo sábado às 3 horas da tarde no ICEB, você baixa o aplicativo TV ICEB e estará online. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.